Olá, querido, querida, graça e paz, amém? Bom dia, vida, chegando com uma palavra de fé, de amor e de esperança para o seu coração, amém? Quero glorificar a Deus pela sua vida, que tem feito parte do Bom Dia Vida comigo, que já se inscreveu, que compartilha o Bom Dia Vida no dia a dia com seus amigos. Mas quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no Bom Dia Vida, que ative as notificações para ser avisado de segunda a sexta-feira, quando nós postamos um vídeo novo, e que comente os vídeos, que deixe a sua mensagem, amém? Quem venha interagir conosco é muito importante. Glória a Deus, amém? Vamos falar um pouquinho hoje, vou começar a falar, não sei, depende daquilo que o Espírito Santo vai conduzir o nosso coração, sobre Esdras. Isso, homem tremendo e usado poderosamente por Deus, porque se propôs a ser um instrumento usado por Deus, naquilo que ele poderia ser usado. Olha o que diz Esdras, capítulo de número 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, pode ser que depois a gente fale no começo lá de Esdras, mas eu quero falar aqui. Aqui ele já havia feito a restauração dos muros, já havia trabalhado, sabe, já tinha saído do seu conforto lá no palácio servindo o rei. E olha que interessante, olha o que ele fez. Diz a Bíblia que ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. A Bíblia não está dizendo que foi Deus que preparou o coração dele. Quando a Bíblia fala de coração, amado, não está falando aqui desse músculo que você tem no peito que bombeia o seu coração por todo o corpo. Não é isso. Quando a Bíblia fala aqui de coração, ela está falando da essência do teu ser, de quem você é realmente, que só você e Deus sabe quem é. Sabe, eu posso enganar algumas pessoas, mas eu não posso enganar a Deus, nem a mim mesmo, porque eu sei quem eu sou realmente, em Deus e fora de Deus. Você sabe quem você é realmente em Deus e fora de Deus. Então o coração aqui está falando da essência de Esdras, mas diz que ele preparou o coração dele, ele mesmo. Quando fala que ele preparou, ele tinha preparado o seu coração, ele preparou as suas vontades, ele preparou as suas emoções. Ele colocou vontades e emoções debaixo de um tratamento, debaixo de uma ordenança dele mesmo. Ele subjugou a sua vontade e o seu querer, porque para ele era bem melhor estar no conforto do palácio lá em Suzã, e não voltar para a miséria que se encontrava em Jerusalém, com os seus irmãos lá perdidos e destruídos. Porque a cidade estava aberta e eles estavam distantes da lei do Senhor. Amado, não adianta dizer que é povo de Deus e está com as brechas nos muros. Não adianta dizer que é povo de Deus e estar longe da sua lei, longe dos seus estatutos, longe da sua palavra hoje em dia. Esdras, então, ele se prepara, ele prepara o quê? Ele prepara o coração. Para quê? Para buscar a lei do Senhor. Significa que ele não conhecia toda a lei. Então ele vai buscar, ele vai estudar, ele vai se empenhar e cumprir, buscar e cumprir. Sabe o que eu entendo? Não basta apenas saber. Tem muita gente que demonstra um conhecimento, um saber da Bíblia, aonde está escrito isso, aonde está escrito aquilo, como aconteceu na história, qual era o rei que governava aqui, em qual reinado houve a invasão disso, sabe? Conhecimento histórico do que a Bíblia fala, porque leu a Bíblia e sabe a história de quem foi Ezequias, quem foi Uzias, quem foi Isaías, em que ano viveu. Não é esse o conhecimento que faz diferença na sua e na minha vida, porque muitos homens conhecidos aí no mundo conhecem a Bíblia,
A diferença é que eles não praticam e não acreditam nela como palavra de Deus. E aí que faz toda a diferença. Para isso é preciso preparar o coração, querido, querida. Sem preparo não chegamos a lugar nenhum. Deus nos deu uma mensagem e nós vamos colocar essa mensagem no livro com o título Preparo, o segredo da vitória. Tudo está no preparo. Da noite para o dia você não consegue nada. E se você conseguir, você perde tudo. Você precisa estar preparado para alcançar aquilo que você deseja ou aquilo que Deus colocou no seu coração. Por que José passou por tudo que passou? Se Deus já havia falado que ele governaria e que os seus irmãos, os seus pais, os grandes se dobrariam diante dele. Mas falou isso quando ele era um menino de seus 17 anos de idade, sem preparo nenhum, sem vivência, sem maturidade. Então ele começa a sofrer na sua casa, ele começa a padecer na sua casa, aos olhos naturais, mas aos olhos espirituais ele começa o seu preparo ali no meio dos seus irmãos, no meio da inveja. Como que nós vamos conseguir alcançar um patamar mais alto se nós não aprendemos a lidar com a inveja? Como vamos alcançar a viver em patamares maiores se nós não aprendemos a lidar com a calúnia, com a falsidade, com a traição? José então aprende a viver nessa traição. Depois ele cai na casa de Potifar, um homem riquíssimo, e ele administra a riqueza do homem e prospera. Ele aprende a viver com fartura. Depois ele vai para a cadeia e administra a cadeia, recursos escassos. Ele precisa dar de comer a todo mundo com poucos recursos. Ele aprende a trabalhar na escassez. E o que acontece então? Qual é o projeto de Deus na vida dele? Governar o Egito em tempo de fartura, em tempo de escassez. Olha o preparo. Olha o preparo. Esdras diz que ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ei, você tem preparado o seu coração para as coisas de Deus? Ou você é aquele que quer as coisas de Deus, você deseja as coisas de Deus, você anseia pelas coisas de Deus, mas você não se prepara para as coisas de Deus, nunca vão chegar. Eu lembro que quando eu recebi a revelação de que Deus tinha um trabalho, um projeto na minha vida com as Escrituras, que eu seria um pregador do Evangelho, eu comecei a ler a Bíblia. Eu passava horas e horas lendo a Bíblia. Eu ia para o banheiro na casa de recuperação à noite. Era o único lugar que a luz podia ficar acesa. E eu sentava no banquinho do lado de um vaso e ficava ali lendo a Bíblia até altas madrugadas. E os homens urinando e defecando naquele banheiro que não tinha descarga, que não tinha água. A água acabava. Eu ficava ali naquele cheiro ruim. E eu louvava a Deus porque o meu nariz não era muito bom para cheiro. Mas era ali que eu lia a Bíblia. Por quê? Porque eu estava preparando o meu coração para aquilo que Deus tinha proposto para mim. Nós ansiamos pelas coisas de Deus, mas nós não nos preparamos para elas. Não vamos receber, querido. Não vamos receber. O cara anseia algo melhor, mas não se prepara. Porque acha que Deus vai fazer assim. Ei, Deus não é gênio na lâmpada para te dar tudo que você quer. Deus não é gênio na lâmpada para colocar você como um grande diretor de uma empresa sem você ter estrutura e preparo nenhum para administrar. Vai levar à falência. Escute. Esdras preparou o seu coração para buscar a lei e para cumprir a lei. Então não basta conhecer. Olha, Salmo 23, olha, meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Potente descansará, dizendo: Senhor é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia. Não adianta saber nada que está escrito em Gênesis, que está escrito aqui, aquilo lá, se você não colocar em prática, cumprir. Porque o poder da palavra, ele se manifesta na sua vida, através da sua vida, a autoridade dela, quando você vive essa palavra. Esdras estava lá, havia feito a restauração, havia preparado tudo, havia arrumado as coisas, e agora o que ele faz? Ele prepara o seu coração para buscar a lei, e para cumprir a palavra. Para quê? E para ensinar em Israel o que? Os estatutos e os seus direitos. Olha o que ele faz.
Ele não quer só para ele. Ele não quer conhecer só para ser abençoado. Ele não quer conhecer só para dizer que sabe. Ele não quer conhecer só para alcançar alguma coisa. Não, ele quer conhecer, ele quer praticar para poder ensinar o caminho correto que os seus irmãos poderiam andar para desfrutar da presença gloriosa e poderosa do Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor, meu amado, minha amada. Aleluia. Como está o seu coração? Você tem preparado o seu coração para quê? Nos atuais dias que nós vivemos, nós não preparamos o nosso coração para as coisas de Deus, mas nós queremos que Deus prepare tudo para nós. Gerações que não podem ser frustradas, filhos que não podem ter nada negado porque se jogam no chão, esperneiam, fazem um escarcéu, e o pai e a mãe não podem fazer nada porque cria o filho só dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim, nunca diz não. Esquecendo que a vida vai dizer mais não do que sim. Esdras estava preparado, buscando a lei do Senhor, a palavra do Senhor, preparando o seu coração. Eu e você, meus amados, nós temos que aprender a preparar o nosso coração. Amanhã quero falar com você sobre isso, como preparar o nosso coração. Como preparar o nosso coração. Coração também pode ser entendido como estado de espírito, porque alegria e tristeza são estado de espírito. Você decide. Ah, pastor, não, acontece circunstâncias que a gente fica triste. Sim, acontece circunstância, morte de um familiar, morte de uma pessoa querida. Mas diz uma coisa para mim, você vai dormir alegre, feliz da vida, soltando fogos, acorda aborrecido, enjoado, triste. Brigou com quem de madrugada? Com a cama, com o travesseiro? Não brigou com ninguém. Você foi dormir feliz e acordou num estado de espírito triste. E aí você vai decidir se você vai permanecer nessa tristeza ou não. É claro, existe momentos de tristeza, e a Bíblia diz que nesse momento nós temos que chorar. Mas é um estado de espírito, eu decido. Jó estava lá, perdeu seus filhos, estava triste, mas ele falou, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja Deus. Ele adorou a Deus, mesmo nesse momento, estado de espírito. Ele decidiu não se prostrar à tristeza e às circunstâncias de adversidade. Coração preparado. Vamos falar sobre isso, como preparar o nosso coração, porque é isso que vai nos levar a um caminho de vitória no Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, Pai querido, amado, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos nesse momento. Muito obrigado. Abençoa o meu irmão, a minha irmã. Não nos deixe faltar, ó Deus, a sua presença, que a gente possa entender que precisamos preparar o nosso coração para andar na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, um beijo no seu coração, bom dia, vida para você. Deus te abençoe.